criança de até 9 anos ser vítima de violência sexual a cada 15 minutos. E sabe aonde elas são violentadas? Dentro de casa. E sabe quem as violenta? Muitas vezes são homens, maridos, tios. Sombrio, deputada. É uma criança de até 9 anos ser vítima de violência sexual a cada 15 minutos. E sabe aonde elas são violentadas? Dentro de casa. E sabe quem as violenta? Muitas vezes são homens, maridos, tios, padrastos da família heteronormativa. Não é no banheiro onde sim é direito de transexual frequentar a parte da sua identidade de gênero. Sombrio é 68% dos casos de violência sexual contra crianças até 9 anos ser cometido dentro das famílias. E sombrio é essa situação aqui. Eu tenho vergonha do parlamento brasileiro quando o direito civil a se casar é questionado por meio de argumentos que deviam estar nas igrejas. O Estado é laico, portanto, nenhuma decisão sobre o Estado brasileiro deveria ser pautada pela fé de ninguém. Quero manifestar aqui meu repúdio a qualquer forma de intolerância religiosa, seja aquelas que chegam nas igrejas, seja as que chegam nos terreiros, que muitas vezes são destruídos, seja as que atacam a Bíblia, mas aqui não é lugar de discutir a Bíblia, porque o Estado é laico, senhores e senhoras. É laico. Eu ouvi a deputada que me antecedeu, ela começou o seu discurso falando do direito à escolha e que respeita o direito à escolha. O que vai acontecer com as quase 100 mil famílias que hoje são casadas e reconhecidas legalmente ao seu casamento? O que vai acontecer com os milhões de LGBTs que podem querer se casar? Mas olha, nenhuma lei vai impedir o direito de amar, nenhuma lei vai impedir o direito de desejar, e nenhuma lei vai diluir as famílias que já existem. Já existem. Mas é verdade que um passo atrás no direito já estabelecido, ele é muito duro, não só porque são coisas do cotidiano que são negadas a essas famílias, direito à herança, direito a ser dependente de um plano de saúde, mas também porque o que os senhores fazem aqui, se não vai diluir as famílias, porque essas famílias existem, porque amor é amor, não adianta, amor é amor, mas o fato é que o discurso dos senhores gera uma violência sem tamanho a uma população que já é vulnerabilizada. Escutar os senhores compararem o casamento civil homoafetivo à pedofilia, a incesto, a zoofilia. Ouvi um deputado que esteve aqui dizer o seguinte: daqui a pouco vai ter velho casando com criança. A gente tem 2 milhões de crianças, apesar da legislação proibir, de pessoas com menos de 18 anos casadas no Brasil. Vamos discutir isso nessa comissão para enfrentar o que é o casamento infantil, que já é ilegal, mas muitas vezes acontece, não isso é pedofilia. Vamos discutir? Essa comissão, senhor presidente, me perdoe. O parlamento, ele é um palco da divergência de opiniões. E isso é a essência da democracia. Mas a gente colocar para a margem dos direitos um conjunto populacional, isso não cabe na democracia. Isso não cabe na democracia. Essa comissão deveria pedir desculpas à população LGBTQIA+, por estar inflamando um discurso de ódio, de preconceito, que chega ali na ponta nessas famílias. Meu irmão é casado com um homem. Minha irmã namora uma mulher. Meu irmão é homem gay, minha irmã é uma mulher bissexual. O senhor sabia que a minha irmã já apanhou andando de mão dada com a sua namorada? Vitimismo. Uma mulher que ama uma mulher e resolve mostrar o seu afeto publicamente, apanhar. Isso é vitimismo, e no momento que se questiona um direito a se casar, se fomenta esse tipo de violência. Isso é inaceitável. É inaceitável numa casa que, ainda bem, tem 2 mulheres transexuais, mulheres
eleitas pelo povo, se questionar o uso dessas mulheres, deputada Érica, ao banheiro feminino, porque essas mulheres são mulheres. É absurdo se questionar o direito de uma mulher que ama outra mulher se casar, porque o amor lésbico existe, queiram os senhores ou não, ele é revolucionário, senhores e senhoras. A gente precisa repensar o que é a democracia brasileira. Porque eu comecei dizendo que eu tenho vergonha de ser parte dessa sessão. A democracia é um processo dinâmico, é um processo que está em curso a partir da mobilização dos seus atores. E eu pensava que, apesar ainda de empecilhos aos direitos, a gente está falando, por exemplo, do direito a duas mães que têm uma filha não poderem colocar lá o nome das duas mães na declaração de nascido vivo, porque hoje está pai e mãe. Veja a dificuldade que essas duas mulheres, que são uma família, que podem ter filhos se assim quiserem, a dificuldade de registrar o nascimento do seu filho, ter uma documentação que ateste o nascimento dos seus filhos. Há tantos direitos ainda a serem efetivados. Estamos em 2023, devíamos estar aqui trabalhando para avançar nesses direitos, mas estamos discutindo o direito das pessoas LGBTQIA+, se casarem. Eu quero retomar o voto brilhantemente escrito pelo pastor Henrique Vieira e pela deputada Érica Hilton. Porque, senhores, nós não voltaremos nenhum passo atrás. O voto diz assim: não habitamos hoje o mesmo espaço político estreito, claustrofóbico e ameaçador que ocupávamos nos dias imediatos à ditadura civil-militar, que suspendeu, que revogou, que perseguiu, que desapareceu, que eliminou vidas, liberdades e direitos. Esse é o país que teve quase 4 séculos de escravidão. Esse é o país que ainda não resolveu a questão da terra, que tem uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. Esse é o país que as estatísticas mais duras chegam ainda no corpo negro, é o feminicídio, é a morte violenta por parte do Estado, é a mortalidade materna, é a fome, é a pobreza. E esse é o país que ainda nega o direito às pessoas LGBTQIA+, a existirem, porque a cada 34 horas, uma pessoa lésbica, gay, vamos nomear bissexual, transexual, ela é violentada a cada 34 horas, e isso é subnotificado porque, veja, o Estado brasileiro não tem mecanismos de produzir diagnóstico, de produzir mapeamento para avançar em políticas públicas, porque a gente não avança em políticas públicas se a gente não tem um diagnóstico. A gente devia estar aqui pensando em como ajudar o Estado brasileiro a produzir diagnósticos sobre as populações todas mais vulnerabilizadas e não dando passo atrás em direito já estabelecido. E é estabelecido sim já, senhores, porque há mais de 10 anos há uma decisão do judiciário que garante o direito a se casar. E não é verdade que essa decisão não vale ou essa decisão está em contramão com o papel do parlamento, porque os senhores esquecem do papel do judiciário, do próprio controle da Constituição, do pesos e contrapesos. Se este parlamento é omisso em relação aos direitos constitucionais, é papel do Supremo avançar nos direitos e fez certo ao garantir pessoas LGBTs de casarem. Fez certo. Errado é esse parlamento tentar retroceder nesses direitos. Afinal, a Constituição, ela é explícita em vários princípios, a felicidade, a dignidade, deputado Pastor Eurico. Mas ela também diz explicitamente que é papel do Estado promover o bem de todos. O bem de todos. Sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aliás, afinal, não é discriminar um corpo, impedir mulher de casar com mulher. Não é discriminar um corpo, deputado Pastor Eurico, impedir homem de casar com homem se eles se amam. Ou, por acaso, em alguma igreja se fala contra o amor. Eu já fui cristã, não sou mais, mas me formei politicamente na Igreja Católica. Fui missionária, participei de encontros de jovens com Cristo. E o Cristo que eu aprendi na igreja é o Cristo
que andou ao lado dos leprosos. É o Cristo que andou ao lado das prostitutas. É o Cristo, não é verdade, deputada? É o Cristo que, quando percebeu que estavam fazendo comércio no seu templo, ele destruiu aquele comércio porque ele falou que a fé não deveria ser mercadoria. Esse é o Cristo. E esse Cristo, ele está ao lado de todos, e também das travestis, e também das transexuais, e também dos gays, das bi, das sapatão, de todo mundo que quiser ser o que deve ser e o que é, porque esse é um direito constitucional. A gente devia estar aqui avançando para uma sociedade que garantisse o acesso de todos os corpos ao jogo democrático. Eu sou uma mulher negra. E como mulher negra, eu estou na base de muitas estatísticas desse Brasil. De muitas. Várias vezes os memes que saem das nossas falas aqui são memes que tratam do cabelo. A nós é imposto o estereótipo de histéricas, de malucas. Existem corpos que são marginalizados no Brasil com essas marcas. 88 foi um marco para a nossa democracia e, infelizmente, o processo de redemocratização ainda em curso, porque a democracia que temos ela não é suficiente para todo mundo ainda. O Brasil é um país de proporções continentais com profundas desigualdades. Mas a gente estava avançando, sabe? Avança um pouco ali, 88 como um marco. Mas, infelizmente, nos últimos 7 anos, nesses últimos minutos que me restam, foram anos de derretimento dessa frágil democracia. Demos muitos passos atrás, e fragilizamos uma democracia que não era ainda a democracia suficiente para todo mundo. E, sinceramente, deputada Laura, tenho certeza que a senhora concorda comigo, se todo mundo não cabe, não é democracia. Não é democracia. Foram uma série de discursos de ódio que avançaram no último período. Liberação de arma, que muitas vezes sabemos em qual corpo que chegam essas armas. Passos atrás em políticas públicas para a população LGBTQIA+. Hoje, temos mais de 500 grupos armados no Brasil, supremacistas brancos, grupos de extrema-direita organizados, células identificadas, inclusive pela Polícia Federal, que são, sim, LGBTfóbicas, supremacistas brancas, que ameaçam parlamentares lésbicas, parlamentares transexuais, dizem que se não renunciam, vão ser assassinadas. Grupos organizados que hoje estão atuando para tentar interromper ainda mais a frágil democracia brasileira. Mas o recado está dado. Apesar do retrocesso que está colocado nessa comissão, esse é um momento de reconstrução do nosso país e de, portanto, aprofundamento da nossa democracia. Há uma população mobilizada, organizada. Nada que a gente conquistou até aqui para a população negra, deputada Érica, para a senhora estar aqui sentada como uma deputada eleita, uma das mais votadas do seu estado, deputada Érica, foi muito povo organizado a partir das suas vivências, das suas experiências, que foi necessário para avançar nos direitos. Não há PL que vai impedir as pessoas de amarem. Não há PL que vai impedir as pessoas de exercerem os seus afetos. Não há PL que vai impedir a existência das famílias LGBTQIA+. Elas existem, seguem resistindo, vão seguir em luta. Esse PL já foi interrompido pelo judiciário, já há orientação para que ele seja arquivado. Mas esse PL não, mesmo que ele seja aprovado, não será, porque na próxima comissão ele vai ficar enterrado. Ficou enterrado desde 2007. Vai ficar enterrado para a história. E os senhores vão ficar nos anais dessa casa, como aqueles preconceituosos, que com seus discursos de ódio legitimaram o que é a violência que chega na população LGBTQIA+. Ao mesmo tempo, essa população que está aqui organizada e que ama, que beija na boca, que é feliz, que manifesta o seu afeto, vai continuar construindo famílias e existindo apesar dos senhores e do ódio e preconceito que tanto os senhores manifestam aqui em nome de uma suposta religião. Muito obrigado, deputada Talíria Petroni. Com a palavra para falar a favor, deputado Eli Borges. Vossa Excelência tem 15 minutos.
numa palestra recente que eu vi, teve uma frase que me chamou a atenção. A frase é esta: vai chegar um tempo que nós teremos dificuldade de falar que a grama é verde. É curioso isso, presidente, porque eu vou fazer algumas colocações hoje de maneira mais tranquila, que o tempo me é favorável. Primeiro, nós estamos provocando discurso de ódio. Nós exercitamos o ódio. Quando nós falamos, nós aumentamos os números da homofobia no Brasil. Ora, presidente, eu acho que já está muito repetido até por esse deputado, que nos debates recentes que eu vi, fica bem cristalizado quem tem muito ódio no coração, quem realmente xinga o tempo todo, quem tenta diminuir a dignidade daqueles que opõem as suas ideias. Basta buscar nos anais desta comissão e nestes debates que os senhores vão perceber que nós, que defendemos a família tradicional, não temos histórico de discurso de ódio em nenhum momento. Aliás, eu desafio aqui. Quem é nesta nação que mais acolhe pessoas que fazem opção homoafetiva, mesmo discordando de alguns procedimentos? É ou não é a tão criticada igreja que eles tanto criticam? Pode procurar, presidente. Quer outros dados, e eu quero desafiar esta comissão, e ela pode fazer isso. Se os crimes de homofobia no Brasil, na sua quase totalidade, não são ligados a questões passionais, eu, deputado Eli Borges, não estou vendo padre, pastor, espírita jogar. Mas eu venho para esta sessão e tenho uma sensação que eles querem, só que eu, graças a Deus, tenho uma estrutura psicoemocional boa. Não leve isso em conta, porque quem está aqui não é a imensa maioria deles que faz opção homoafetiva. Não são eles, não. A maioria deles, como Clodovil, entende que ninguém está proibindo ninguém de viver a sua intimidade. Isso aqui são grupos, ONGs de ativistas que tem no Brasil e que tem no mundo todo. É uma pequena minoria, me desculpe os senhores. Vou dizer mais, presidente. Por que estão preocupados com o nosso direito de amar? Ninguém está preocupado, é vocês que estão. Ninguém está proibindo ninguém. Como já disse. Olha aqui. Se insistir, olha como é que nos ameaçam. Meu querido relator, serão condenados pelo STF. Ou os levaremos para o STF. Ou seja, eles já fizeram do STF um chicote. O padrinho, para defender as causas dele. E como não conseguiram nada na individualidade, buscaram outro segmento da sociedade, que é do racismo, para tentar emplacar essa questão do crime. Então, eu espero que o STF, e aqui já foi um recado do parlamento hoje, desde ontem essa casa está parada, porque nós não aceitamos mais a interferência do judiciário aqui. Ora, o aborto é tema nosso. Ora, a questão da família, aqui da nossa Constituição Federal, artigo 226, que eu vou ler agora mesmo, é uma questão nossa. A questão das drogas é uma questão que nós legislamos. Recentemente queriam tirar nossa liberdade com o PL 2630, onde o governo teria mais de 80% do controle da fala, e com o ministro, e aqui eu não vou citar nome, visitando o poder legislativo para sugerir alteração nessa proposta. Meu Deus, que Brasil é este? Essa aqui é a casa do debate, mas ao final discute e vota pela sua maioria. E eu aqui, presidente, eu não quero ser culpado se um segmento da sociedade
não está conseguindo emplacar na Constituição a sua pretensão. Isso é problema meu. Agora, este deputado aqui e aqui vai atrás dos fatos, eu tenho imagens aqui. Teve o gabinete invadido no Tocantins. Vai nos meus vizinhos de propriedade rural e vê que por 2 vezes alguém esteve lá ameaçando tirar a minha vida porque eu defendia a isenção das escolas sem a doutrinação ideológica deste segmento. Fecharam todo o parlamento com quase 300 pessoas para me vaiar, só que eu sou curado dessa história de vaia. Ontem eu tentei fazer um debate com tanto respeito. Por uma mera questão de pronome, eu fui xingado de criminoso, homofóbico, transfóbico. Pessoas que nem são deputados levantavam lá e apontavam o dedo assim. Para aí. Essa aqui é a casa do debate, mas ao final discute por voto e decide por voto. Ou mais, senhor presidente. Quem tem discurso de ódio, estou repetindo, ou ação de ódio, ou que gera ódio, é nós que não xingamos ninguém. É nós que acolhemos essas pessoas nas igrejas do Brasil todo. É nós que não... Olha, presidente, eu vou dizer um negócio para o senhor aqui, eu quero que o senhor fixe aqui. Vai nos tribunais. Se tiver 100 processos no tribunal, não tem nenhum de um pastor e nem de um padre. 100 é deles, que ficam sempre tentando nos vencer por gritarias, por xingamentos e com processo nos tribunais, num vitimismo sem precedentes na história. É lamentável. É lamentável. E aí, é nós que somos vilões da homofobia. Oh, por favor, é vocês que ficam vitimizando vocês o tempo todo. E nós estamos aqui tranquilamente dentro da Carta Magna que foi votada por sua imensa maioria. Ponto final. Vou dizer mais, presidente. Aí alguém diz, o Estado brasileiro é laico. Ora, é laico mesmo. Mas quando o assunto interessa, aí cita um versículo da Bíblia. É curioso, né? Chega a ser engraçado. Quando o assunto interessa, aí a Bíblia vem à tona. É o nosso direito de amar. Oi. O amor que Deus deu para a humanidade, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor que ele tem, mas é um amor regulamentado. Como o próprio Jesus disse, queres ser meu amigo? Faça o que eu mando, do jeito que eu mando, dentro do padrão que eu mando, que é a palavra. Deixa eu dizer mais, senhor presidente. Por que eu não posso usar a Bíblia? Eu sou deputado, eu sou parlamentar, eu uso quando eu quiser. Agora, o ataque à religião aqui virou uma mania. Se as igrejas do Brasil é porque somos pacíficos. Se as igrejas do Brasil fossem aos tribunais para ir atrás de cada palavra de cristofobia, de bibliofobia, de religiosofobia, enfim, que nos atacam, com certeza não teria 100 processos no tribunal, teriam milhares. Mas nós estamos aqui fazendo bom debate, o sereno debate, o tranquilo debate, ainda na defensiva. Nós nunca estivemos na ofensiva porque respeitamos as pessoas, respeitamos as opções delas e as decisões do livre-arbítrio delas. Não me compete aqui dizer o que elas vão fazer e as consequências de cada ser humano, em cada segmento da sociedade, também é coisa de cada um, não é minha. Vou seguindo aqui, presidente. O que é intolerância religiosa? Eu não vejo intolerância religiosa aqui, não. Eu vejo provocação às religiões o tempo todo. Não é verdade? Tá, busca as últimas audiências, meu presidente, as últimas sessões. A igreja é provocada o tempo todo. É uma santidade, entre aspas, que eu nunca vi no histórico das gerações que já aconteceram nessa terra. É uma santidade incrível, é um vitimismo, é um coitadismo, se é que tem isso no disso. Por favor, eu, deputado Eri Borges, não aceito que discrimine ninguém por causa da sua opção íntima. Quer a prova? Vai lá no estado de Tocantins e vê quando eu tirei toda a doutrinação
ideológica nas escolas, porque a criança na fase cognitiva que vai de 0 a 7 anos, repito muito isso, não pode ser vítima de doutrinação ideológica, não apenas do LGBTQI+, de nenhum segmento da sociedade, lá no lugar de português, física, química, matemática. É isso, presidente. Nós precisamos de estar atentos a isso. E aí vou dizer mais, olha, vocês não estão entendendo o lado das mães. Aí querem matar milhões de crianças nesse país e são santos. Ora, se a mãe pode falar, o avô pode falar, a criança também pode. Se não pode, tem uns deputados abençoados aqui que falam por elas. Porque são inocentes, porque são indefesos, porque são seres na sua plenitude, dentro do seu limite de idade. Eu fico ouvindo o pastor, até agora o respeitei, vou respeitar, não o xingarei. Ele já me xingou de sepulcro caiado, de filisteu, eu não faço isso. Mas digo a ele, vai no Salmo 139. Ou então o senhor obedece a Bíblia em partes dela. Eu prefiro a Bíblia na sua plenitude, lá no livro de Gênesis, e vão dizer que o texto é homofóbico. No princípio criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea o fez. Está na Bíblia. Querem negar a Bíblia? Por favor, presidente, vou seguindo aqui a minha viagem aqui já nas fases conclusivas. Senhor presidente, aí dizem que atacamos o amor. Que eu saiba, o amor fala de convivência. E se viverem como querem, é expressão de amor, quem sou eu para dizer que não é? Agora eu pergunto, precisa de botar na lei isso. E por que querem botar na lei? Senhor presidente, nós tivemos muitos momentos desse parlamento, inclusive a Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. Ora, presidente, vamos seguindo aqui para me terminar. Essa expressão que mexeu comigo. O parlamentar prolifera um discurso de ódio. É eu que estou proliferando discurso de ódio. Estou na defensiva, não xinguei ninguém aqui. Fui xingar de todo. É eu que prolifero. É eu que vou lá no São Paulo, lá naquela marcha, e pego e vou na genitália das pessoas e ataco um símbolo religioso. É eu que estou provocando discurso de ódio. Eu que vou nos carnavais, eu estou discursando. Por favor, presidente. Eu que boto um marmanjo para se deitar e uma criança para mexer na sua genitália dizendo que isso é cultura. É eu. Somos nós aqui que defendemos o princípio da Constituição, o princípio da biologia. E aí eu termino, senhor presidente. Eu não tenho, se quiserem questionar alguém, questiona o Criador das coisas. A biologia fala de procriação. Biologia é ciência. Querem negar a ciência, vão passar 1000 anos e não vão conseguir. Isso já foi dito aqui pelo pastor Isidoro um dia. Bota 2 homens na ilha e duas mulheres na ilha seguinte. Daqui 50 anos, não tem ninguém lá mais. Eu vou deixar aqui 1 minuto à parte para o meu querido deputado presidente. Por favor, aqui nós queremos um diálogo franco, aberto, respeitoso, dentro da visão da nossa Constituição, sabendo que Deus é o Criador da biologia, da ciência, respeite Ele. Nós não odiamos vocês. Em Cristo Jesus nós os amamos, mesmo discordando de alguns procedimentos dos senhores. Muito obrigado. Meu querido deputado, o senhor tem. Obrigado, colega. Apenas para poder contrapor, senhor presidente, aqui uma fala anteriormente por uma deputada do PSOL. E é claro que aqui ninguém deseja a morte de ninguém, nem que ninguém seja morto por ninguém, a não ser bandido. Bandido tem que ser morto mesmo, tem que ir para debaixo da terra para parar de dar trabalho para os outros. Agora, falar da questão da morte das pessoas por questão de gênero, por questão de alguma coisa, e mencionar uma única categoria isso aí é um absurdo. Porque nós temos aqui, foi mencionada a questão de 34 mortes por cada 36 horas. Alguém esqueceu que são 35 mulheres agredidas por minuto no Brasil? Eu não vi ninguém falar isso aqui do pessoal do PSOL. Eu não vi ninguém falar aqui que uma mulher a cada 6 horas é morta nesse país. Eu não vi ninguém do pessoal aqui defender que 20 mil violências contra a criança a cada ano nesse país. Eu não vi aqui ninguém falar das mortes que são causadas principalmente pela liberação do aborto que eles tanto defendem. Quando
lamenta vez outra aqui na Câmara, se é homem ou mulher. Não quero desejar isso para esse bebê, mas eu queria ver se for uma menina que tenha 7 anos de idade, o que é que ela vai pensar quando um macho entrar lá, quando a filha dela lá estiver nua. Talvez ela não deseje isso para a própria filha. Então o amor que ela prega não é amor. Com certeza não é amor. Porque cada um beija o que quiser e quem quiser. Faz o que quiser, até com o animal se quiser. Mas o respeito e o amor não tem nada a ver com isso. Obrigado, senhor presidente.